Para a glória de Deus, culto de varões, e aprove ao Espírito de Deus trazer este varão a este lugar. Deus tem usado este homem de Deus por onde ele tem passado e não será diferente nessa noite, amém? Vamos abençoar a vida do servo de Deus. Pai, diante de tua presença, Senhor, nós nos encontramos como igreja, na mesma fé, na mesma visão, na mesma união. Oramos, Senhor, para que o teu servo seja a boca de Deus nesta noite. Ó Pai, que o teu filho venha diminuir, mas que a tua glória, que a tua graça venha crescer neste lugar. Fala conosco, fica conosco até o término deste culto. E a igreja diz: amém. O servo de Deus com palmas para o Senhor, amém. Saúde os irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, por gentileza, 1 Coríntios, capítulo 5. Louva a Deus por mais uma oportunidade, onde o Senhor nos concede estarmos aqui reunidos para glorificar o seu nome. Trago a paz dos meus pastores, pastor Irineu e pastor Klaus, que tem sido um canal de bênção em minha vida. Deus continue abençoando o nosso irmão João, pastor João, a nossa pastora, também o nosso pastor, cada pastor que está aqui na minha retaguarda, cada irmão e amigo que está aqui nessa noite. Que Deus continue abençoando soberanamente cada um de vocês. Quem encontrou, diga amém. Amém. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 6. Esse vosso orgulho não é bom. Não sabeis que um pouco de fermento faz com que toda a massa fique fermentada? Livrai-vos do fermento velho, a fim de que sejais massa nova e sem fermento, assim como certamente sois. Porquanto Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi crucificado. Versículo 8: por isso celebremos a festa não com fermento velho, nem com fermento do maligno e da corrupção, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Amém? Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Irmãos, o apóstolo Paulo direciona uma carta para a igreja de Coríntios, onde o ponto principal do capítulo 5 é um irmão onde estava praticando imoralidade sexual. Tal homem não tinha o temor a Deus, queria corromper todos em sua volta. E até aqueles que eram para corrigir tal atitude tinham se acovardado e tinham guardado o seu cajado. Estavam de maneira, irmãos, que não queria repreender esse homem. Estavam à mercê de uma pessoa que não queria ter compromisso com a verdade. Pessoas, homens, que não tem mais pulso firme para repreender quem quer que seja, que dentro da congregação faça aquilo que não está agradando ao Senhor. Está em falta pessoas que dê a cara a tapa para repreender quem quer que seja, se tem dinheiro ou não, se é branco ou não, se é negro ou não, se é pobre ou não. Está em falta homens de Deus que queiram repreender e corrigir e exortar segundo a palavra do Senhor. Paulo, irmãos, era o tipo de homem que não se acovardava mediante as pessoas que estavam tornando o evangelho do Senhor uma bagunça, uma verdadeira farra. Fazia o que queria fazer tudo de qualquer jeito e ainda assim queria prestar culto para Deus.
mas a farra, a brincadeira, a palhaçada tem hora, tem dia e tem momento para acabar. Deus vai arrancar, vai tirar e vai colocar em outro lugar, porque na casa do Senhor tem que ter compromisso com a verdade, compromisso com a palavra. Vai, pessoas, irmãos, que estão vendo o que está sendo feito, que está observando o pecado no meio da congregação, e ao invés, pastor Marcos, de repreender, e ao invés de dizer que está errado, a palavra nos ensina diferente. Está passando a mão em cima, está dizendo pode fazer, porque segundo isso, segundo aquilo, a gente não vive segundo isso ou segundo aquilo, a gente vive segundo a palavra de Deus. E se o crente quer corrigir, tem que ser debaixo da palavra do Senhor. Se quer viver de acordo com a palavra, tem o céu te esperando. Mas se for viver segundo os desejos da carne, o seu lugar não é aqui, o seu lugar é fora da congregação, o seu lugar é com quem adultera, com quem fornica, com quem fica bebendo, mas o seu lugar não é no altar do Senhor, o seu lugar não é com os servos de Deus. Tem pessoas, irmãos, que acham que porque estão em seus grupinhos, que podem fazer tudo, que tudo é legalizado, que tudo agora é lícito, tudo agora pode, nada mais é pecado. O povo se corrompeu de tal maneira, pastor, que não quer mais ouvir a palavra de Deus. Aí é necessário Deus levantar homens que tenham coragem para olhar para o pecado e dizer está errado mesmo, tem que se converter mesmo, tem que se ajustar mesmo. A palavra do Senhor ainda não mudou, não vai se atualizar para agradar ninguém, não vai se aperfeiçoar para agradar seu ninguém. Se você quiser, você tem que se aperfeiçoar segundo a palavra de Deus. Se a gente quiser viver de acordo com a palavra do Senhor, ela não precisa se atualizar, é a gente que tem que se atualizar todo dia diante da palavra do Eterno. Enquanto tem uns por aí que estão fazendo o que querem com a palavra de Deus, enquanto tem uns por aí que estão vendendo o evangelho, que estão praticando fornicação e estão pregando a palavra, que estão adulterando e estão pregando a palavra, tem 7.000 reservados que Deus não deixou se corromper, e Deus vai levantar uma geração em Arapiraca que não tem medo de pregar sobre o pecado. Assim como já tem usado, ele vai usar cada vez mais. Assim como ele já tem levantado, ele vai levantar cada vez mais, porque a obra é dele, a palavra é dele, eu sou dele, você é dele, não tem ninguém maior que ele. Paulo estava falando para a igreja de Corinto: por mais que você esteja com essa pessoa, não se deixe levar pelas práticas dela. Esse homem, Paulo já tinha advertido para a igreja de Corinto: entregue a Satanás. Para quê, irmão Jonathan? Para que seja envergonhado. Tem pessoas que envergonham o evangelho e dizem que Deus não envergonha ninguém, mas essa pessoa mesmo já envergonhou o pastor, a congregação, a palavra, os irmãos, a esposa, o esposo. Aí chega e diz que Deus não envergonha ninguém. Deus vai te envergonhar, mas Ele não vai te perder. Deus, Ele vai até te envergonhar, mas a sua alma ainda está na mão dEle. Se Ele quiser te colocar no inferno, Ele coloca. Se Ele quiser mudar o seu ser, Ele muda. Se Ele quiser mudar o seu caráter, Ele muda. Mas Ele não perde aqueles que estão na mão dEle. O oleiro olha para o vaso, vê o vaso todo quebrado na mão dEle, mas Ele não vai deixar o vaso do mesmo jeito. Ele vai fazer outro vaso. Paulo, irmãos, estava dizendo para os irmãos de Corinto: entregue a Satanás, porque naquele grande dia
é isso, irmão Jonathan? Como é que a gente vai entregar alguém a Satanás? Tem pessoas que precisam ser corrigidas. Tem pessoas no meio da congregação, em qualquer canto que você for, que precisam ser exortadas. Por quê, irmão Jonathan? Porque estão vivendo a vida na presença do Senhor de qualquer jeito. E Deus está dizendo nessa noite: eu vou dar um basta nessa situação. Ele vai parar, Ele vai colocar um ponto final. Vai, assume ela. Primeiro, aí eu não quero mais, não assume ela. Eita, Paulo, irmãos, disse para os irmãos: pega essas pessoas e coloque para fora da congregação. Eu imagino, irmãos, que nesse momento o povo deve ter se escandalizado. Eu vou expulsar o meu irmão de dentro da congregação. Eu vou colocar ele para andar. Eu vou colocar ele para distante da gente. Tem pessoas que não vai acrescentar nada na sua vida espiritual. Tem pessoas que, se puder, vai acabar com a sua vida espiritual. Tem pessoas que não vai te levar para lugares onde a presença de Deus está no lugar. Tem pessoas que não vai deixar que você tenha mais intimidade com o Espírito Santo de Deus. Tem pessoas que o diabo vai usar para lhe colocar no adultério, na fornicação, na bebida, na cachaça, na prostituição. Mas Deus vai arrancar essas pessoas de perto de você. Deus vai tirar e vai afastar distante de você. Por que, irmão Jonathan? Porque Deus não tem compromisso com o adúltero. Deus não tem compromisso com o fornicador. Deus não tem compromisso com o mentiroso, com o enrolão, com quem compra e não paga. Deus tem compromisso com aqueles que obedecem a palavra dele, que ouvem e que praticam a palavra dele. Aleluia! Aqui, irmãos, Paulo, ele está advertendo para os irmãos: é melhor vocês tirarem de perto de vocês, porque se vocês não tirarem, mesmo que vocês não tenham nem capacidade de julgar os que estão dentro da casa, se vocês não têm capacidade de doutrinar os que estão dentro da congregação, não se preocupe, porque o mesmo Deus que colocou todo mundo no meio da congregação, Ele também tira do meio da congregação e coloca lá para fora. Só vai ficar quem Deus quiser, só vai ficar quem Deus quer no negócio, só vai ficar quem Deus quer no ambiente, só vai ficar quem Deus está se agradando. Paulo falava sobre um fermento, e desde a instituição da Páscoa, antes do povo sair da terra do Egito,
pastor, foi escondido da pastora, foi escondido dos irmãos. Aí disse: ninguém está vendo, eu vou fazer. Ninguém está observando, eu faço, porque eu mando na minha vida. Eu vou falar. Pode ir para o São João, pode ir para o carnaval, pode ir para onde você quiser, mas o rei ainda está olhando para você. O rei ainda está observando você. O rei sabe para onde você vai, o rei sabe onde você pisa, e ainda que você pense que pode ser superior a ele, ele sabe quem é você, ele sabe de onde te tirou, ele conhece o seu interior. Aleluia, Jesus. A gente, irmãos, prega sobre o Pentecostes, mas antes do Espírito Santo descer, primeiro teve a Páscoa, primeiro o fermento teve que sair. Depois que o fermento Marcos saiu, aleluia, Jesus. Aí agora que Jesus se apresenta diante dos apóstolos e diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e sereis minhas testemunhas em Samaria, na Judeia e até nos confins da terra. Por quê? Porque o fermento já tinha saído no meio dos apóstolos. Agora o Espírito Santo iria repousar sobre a casa. Ai, irmãos, o fermento já tinha sido cortado, aniquilado, arrancado do meio do povo. E agora, irmão Jonathan, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, ouviu-se do céu o som de um vento tremendo e impetuoso, que encheu a casa onde estavam as repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada ovelha. E todos foram cheios do Espírito Santo e Deus. Sabe o que estava faltando no meio de Israel? Sacrifício. Só que na Páscoa, alguém olhou para Barrabás e disse: eu quero Barrabás livre. Aí olharam para Jesus e diziam: crucifica Jesus. Aí ele disse: tem problema não, pode crucificar, porque Isaías já havia profetizado: como o cordeiro mudo foi levado para o matador. Como o cordeiro mudo foi levado para o matador. Jesus, ele é o nosso cordeiro pascual.